É só inverter as coisas, inverter a acusação, trocar o nome, sim, troca Bolsonaro por Lula para ver o que aconteceria, ou Lula por Bolsonaro. Sempre é só fazer isso para ver como é que o Supremo age. Posso dar uma notícia aqui que acabou eu acabei de receber uma mensagem aqui de um assessor de um dos senadores dos Estados Unidos que acabou de ver o meu tweet, que eu tuitei mais cedo, USAID, Lula, Brasil, TSE, que tudo isso tinha que ser investigado. E ele acabou de me escrever o seguinte, que haverá uma investigação em relação à USAID, não apenas as eleições no Brasil, mas vejam vocês. Meus amigos, o Congresso americano está fechando o cerco contra aqueles que interferiram diretamente nas eleições de 2022 no Brasil. E os principais alvos dessa investigação são Alexandre de Moraes e o TSE, que, segundo novas descobertas nos Estados Unidos, estariam envolvidos em um esquema de censura para manipular o processo eleitoral. A verdade está vindo à tona, e essa revelação pode mudar tudo. Para entender melhor os detalhes dessa bomba, te convido a assistir ao vídeo até o final. E não se esqueça de deixar seu joinha, comentar e compartilhar para que mais patriotas tenham acesso a essa informação crucial, trazida por Ana Paula Henkel e Augusto Nunes. E o ex-chefe da divisão de informática do Departamento de Estado do primeiro governo Trump, Michael Pence, denunciou a atuação da USAID como ferramenta de influência política e a interferência da agência nas eleições em vários países, incluindo o Brasil. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou uma nota oficial em que pede a investigação imediata da interferência da USAID no Brasil. Aspas. Essa interferência não se restringe ao debate público, mas afeta diretamente o equilíbrio democrático do país. E prossegue. A influência da USAID no Brasil ocorre por meio do financiamento de ONGs e veículos de mídia alinhados a uma agenda específica, como o Sleeping Giants Brasil e a Alma Preta, que promovem campanhas de censura e atacam veículos independentes. A agência de checagem Lupa, financiada para sustentar a narrativa oficial sobre os eventos do 8 de janeiro de 2023, e o Instituto Vero, de Felipe Neto, que recebeu $30 mil diretamente da Embaixada dos Estados Unidos, fecha aspas. Silvio Navarro, muito boa noite. Eu vou só pedir uma licença, vou jogar essa para a Ana e já te chamo na sequência, porque eu acho que é importante para a nossa audiência explicar exatamente o que é essa USAID, Agência para Desenvolvimento Internacional, uma vez que há uma denúncia muito grave envolvendo censura, não só no Brasil, mas em outros países. Aí eu já passo a palavra para o Silvio. Ana. Bom, rapidamente, Paula, a USAID é o órgão do governo americano que, vamos colocar dessa maneira, hoje, em 2025, é um órgão que é fantasiado de ajuda humanitária. E há, de fato, ajuda humanitária que chega em países africanos, por exemplo, ajuda para a pobreza, estudos, enfim.
Só que, nos últimos anos, e pelo cada minuto que a gente volta ali para procurar os documentos que estão sendo publicados agora da USAID, olha, cada machadada vem, não falo nem vem minhoca, vem um ninho de cobras. E isso vai lá atrás, até na administração do próprio presidente Obama. Essa agência está sendo usada para desviar dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos. Não é uma agência que existe com doações, é dinheiro do pagador de impostos, para exatamente colocar projetos em outros países onde, por exemplo, o resultado de uma eleição pode interessar a atual administração ou não dos Estados Unidos. Isso eu falo de todos os países. O que o Mike Pence, que trabalhou no Departamento de Estado americano, diz também, que ele traz vários e-mails e vários documentos. É preciso olhar com bastante atenção e tempo tudo que ele traz, porque é muita coisa, não apenas relacionado com o Brasil, mas outros países. O que ele traz é o seguinte: a USAID, ela foi uma agência usada para projetos obscuros até da própria CIA, que é o órgão de inteligência dos Estados Unidos da América. E o que ele diz é que a USAID ela financiou ONGs e projetos de censura no Brasil, que, inclusive, esses projetos e o briefing chegou até o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, tudo isso, Paula, é gravíssimo. São acusações gravíssimas que precisam ser investigadas. Se há possibilidade de abrir uma CPI, por exemplo, é um caso de interferência americana nas nossas eleições e também em outros setores. Então, a USAID, que seria uma agência de ajuda humanitária, hoje não é mais. Hoje é uma agência de interferência política em outros países, segundo o Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Primeiro, sobre a ajuda da agência, que os americanos estão revendo o dinheiro, como é que se gastava. A imprensa velha está noticiando esse caso pelo seguinte ângulo: Trump quer fechar a agência que financiava 40% dos projetos no mundo. E nunca agradeceram aos americanos por terem feito isso. Nunca ouvi nada, nenhum elogio, nenhum agradecimento. Tudo vem do grande Satã, o Yankee. E agora estão chorando porque não tem dinheiro. Pois arranjem dinheiro. Arranjem dinheiro. Os americanos financiam o que interessa ao país. Eles estão dizendo, então, que os americanos eram tão bonzinhos com outros presidentes, não Trump, que financiavam quase metade do que se faz de bom no mundo. E agora o malvado que chegou quer fechar. É por isso que os jornais estão praticamente fechados, e é por isso que esses telejornais aí vão mal. Porque olha como eles tratam os fatos. E aí eu quero tratar também do comportamento do Supremo diante dessa notícia de interferência na eleição de 2022. Nós sabemos que o Supremo e o TSE agiram como partidos fiéis ao Lula. Nós sabemos. Agora, como é que ninguém no Supremo acusa de difusor de fake news quem passou essa informação? Por que não briga com esse cara? Briguem com os americanos, estão difundindo fake news. Ou essas agências de checagem, os outros envolvidos nessa história, ONGs e tal, fizeram isso mesmo. Claro que houve esse tipo de ajuda, que se fosse endereçada à campanha do Bolsonaro, teria resultado em punições
aplicadas aos doadores. Como é que pode? Agora, o Brasil deve reagir, o tribunal deve reagir com a mesma valentia que mostra quando alguém diz que um empresário fez uma doação ao Bolsonaro. É mentira o que eles estão contando? Não ajudaram o Lula? Então processem, enquadrem. Eu estou achando muito bom isso aí porque põe à prova a sensatez e a imparcialidade do tribunal. Mas eu recebo essas notícias aí com muita animação. Estão falando a verdade que nós vimos repetindo aqui desde quando? Há pelo menos 5 anos.